Muito bem, aqui na primeira leitura, tirada do livro do profeta Jeremias, uma ilustração para decorar e guardar para sempre. Por meio do profeta, Deus fala o seguinte para Israel: 2 pecados cometeu meu povo. Primeiro, abandonou-me a mim, fonte de água viva. Abandonou Deus. Abandonar Deus não significa esquecer Deus, significa não levar Ele a sério, significa não estar preocupado com o que tem que ser feito em relação a Ele. Abandonou-me a mim, fonte de água viva. E aí o segundo, preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem reter água. Olha só, parece pouca coisa, mas de um lado abandonou aquele que era a fonte de água viva e de outro preferiu cavar cisternas. Cisternas, né? Uma caixona d'água bem grande, onde você guarda a água, a sua água. Pessoal, esses somos nós, essa ilustração é pra gente. Nós vivemos de cavar cisternas. E pior, nós pedimos a ajuda de Deus para que a gente consiga cavar bem as nossas cisternas. É o fim do mundo. Nosso salmo de hoje, Salmo 35, em vós está a fonte da vida, ó Senhor. E o nosso evangelho, Mateus 13, de 10 a 17. Esse é um evangelho glorioso. E vamos direto no ponto mais importante. Os discípulos chegam e perguntam: nossa, mas por que você fala em parábolas, né? Essa história de ficar falando em parábolas e tal. Essa história das parábolas, esse aliás nem é o ponto mais relevante, mas vamos aqui tratá-lo primeiramente. Pessoal, parábola não é fábula. Parábola não é conto da carochinha. E parábola, atenção, vamos desmistificar. Parábola não era um jeito simples que Jesus usava para que as pessoas entendessem o que ele falava. Sabe, uma fábula é isso. Você, em vez de falar a situação real, concreta, você fala a formiguinha e o coelhinho. Aí você faz a história da formiguinha e do coelhinho e depois fala, e a moral da história é essa. Parábola não tem nada a ver com isso. A parábola Jesus usava não para facilitar o entendimento pelas pessoas. Era justo o inverso. Jesus usava parábolas para que as pessoas não entendessem. Isso é o que tem que ficar claro. Senão dá a impressão que Jesus fazia isso por pedagogia, fazia isso para simplificar a vida das pessoas mais simples, que tinham que... Não, era o inverso. Jesus queria, se você permitir o uso desse termo, complicar o entendimento do que ele estava falando. A grande pergunta é, por quê? E aí Jesus vem e fala, olha, porque a vocês, apóstolos, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Que conhecimento é esse? Por que para os apóstolos foi dado, mas a eles não é dado? A eles são todos os demais. O que os apóstolos têm que os outros não têm? E mais, essa condição dos apóstolos que tinham e os outros não tinham, vigora até hoje? Então é esse o ponto que tem que ficar bem claro. Quando Jesus vira e fala, porque a vós foi dado esse conhecimento, Jesus estava se referindo não a nenhum entendimento especial e também não ao Espírito Santo. Porque naquele momento, enquanto havia esse diálogo, os apóstolos não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo é algo que eles só foram receber depois da morte e ressurreição de Jesus, a gente sabe bem disso, lá em Pentecostes. Esse conhecimento que foi dado, a forma como eu leio, é a própria presença permanente de Jesus com eles. É porque Jesus estava com eles que eles, por meio de Jesus, tinham esse conhecimento. Os outros não. E como eles tinham esse conhecimento? A gente sabe bem a história. Jesus contava as parábolas, os apóstolos também não entendiam. Aí vinha Jesus e explicava. Os outros não. A pergunta é, e hoje, em 2020, é assim? Quem são esses que têm o conhecimento, mas a eles não é dado? Esses que têm o conhecimento não são um grupo especial de autoridades eclesiásticas, não é nada disso. Esses que têm o conhecimento, que têm o entendimento, são todos aqueles
aí sim que tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo e sabendo que é o Espírito Santo que ensina, é que você sabe que você tem ou pode ter por meio do Espírito Santo esse conhecimento. Essa é a tal da revelação. Você vai ter as revelações dos mistérios do reino dos céus. Os mistérios estão dados onde? Eles já estão dados. As informações estão todas dadas. Elas estão dadas na Bíblia. A questão é como entender aquilo, como saber o que está por trás. Esse é um entendimento. O entendimento é dado pelo Espírito Santo. E quem são os que não têm esse conhecimento ou esse entendimento? São todos aqueles que não têm o Espírito Santo. Olha, podem ser pessoas boníssimas, cultíssimas, podem ser pessoas religiosíssimas, podem ser pessoas belíssimas, podem ser pessoas inteligentíssimas, mas se não tiver o Espírito Santo, não adianta. Podem inclusive escrever verdadeiros tratados sobre cada livro da Bíblia e defender teses na academia e frequentar seminários e cursos de teologia e eventualmente até receber doutorados no assunto. Se não tiver o Espírito Santo, eles jamais vão entender esses mistérios. E aí, pessoal, é que vem a frase mais sensacional de todas. Chega Jesus e ainda completa. A pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Agora, a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Eu vou deixar bem marcado aqui, ó. Primeiro lugar, quanto a essa frase. Essa frase, pessoal, não tem, pelo amor de Deus, cuidado, não tem nada a ver com bens corpóreos, materiais, dinheiro, saúde, felicidade, nada, não se está falando disso. Então, não leia, né? Eu vou ficar rico, eu vou ter ainda mais, lá. E também não leia como sendo uma maldição de Jesus. Pô, coitado do pobrezinho que tem pouco, vai ser tirado ainda mais. Que maldade de Jesus. Não tem nada a ver com isso. Aqui Jesus, pessoal, está falando exatamente do que ele falou antes. É desse tipo de conhecimento. Ou, se você preferir, é do Espírito Santo. Quem tem e dá valor ao Espírito Santo que tem, que é justamente querer ser guiado pelo Espírito Santo, querer ouvir o Espírito Santo, esse terá ainda mais e terá em abundância. Agora, o que não tem, sujeito que não é convertido, sujeito que às vezes sabe que tem que se converter, mas não está nem aí, ou eventualmente é convertido, mas não acredita muito, não está muito interessado. De novo, é o nosso permanente discurso da transformação. Esse vai ser tirado até aquilo que ele pensa ter, ou até aquele pouco que ele tem. Yerushalayim